viajantes da vida, meu amigo, seja bem-vindo, minha amiga, seja bem-vindo. Vamos continuar os nossos estudos aqui, do Religião dos Espíritos, do nosso benfeitor Emmanuel, que aproveita sempre uma pergunta aqui, no Livro dos Espíritos, para fazer reflexões para nós. E hoje, em particular, eu juro para vocês que eu refleti bastante. Parecia um episódio do Mediunidade em Foco, aquela outra playlist, nossa, que a gente tem também uma vez por mês. Mas não é não. É aqui do Livro dos Espíritos mesmos. E o gancho é que é importante. Emmanuel, nos enviou essa mensagem chamada Mediunidade e Dever, já realmente lá da outra playlist, no dia 2 de março de 1959, antes de sonhar escrever o Seara dos Médiuns. E ele pega aqui a questão 799 do Livro dos Espíritos, que trata de progresso. E aí eu pensava cá comigo, uai, Maurício, o que é que a ação do Espiritismo no progresso tem a ver com a mediunidade e o dever? Muito, nós vamos ver logo na primeira frase da resposta dos Espíritos aqui da questão 799, que tudo que combate o materialismo é útil, é ferramenta, mas só fenômeno não basta. Antes mesmo da gente entrar no nosso texto, pensando em termos de fenômenos mediúnicos que o povo gosta, que o povo tem uma curiosidade danada, o nosso amigo Jorge Elahá costuma dizer assim, olha, o fenômeno convence, mas não converte, não transforma curiosos em trabalhadores. O que transforma realmente pessoas que buscam o espiritismo em trabalhadores, em pessoas que trabalham a própria renovação, porque não é, a gente está pensando em renovação, trabalhador de outras coisas. Não! Sim, pode ser trabalhar na causa espírita, mas principalmente trabalhar na nossa transformação moral, trabalhar na nossa evolução. E tem gente que assiste fenômeno, bota nome lá, pede cirurgia espiritual e não muda nada, porque está só girando em torno do fenômeno. Então é nesse gancho que o Emmanuel vem responsabilizar a nós médiuns, a nós frequentadores de centros espíritas, a respeito de qual é a finalidade do espiritismo. Para que, onde o espiritismo realmente pode trazer uma contribuição importante para a sociedade. E no Livro dos Espíritos, que é o ponto de partida, como eu falei com vocês, a questão 799, está lá na terceira parte, tá? No capítulo 8 da Lei do Progresso. Tá? E é muito interessante a gente pensar assim, Emmanuel realmente dessa vez fez um arco impressionante para ir do Livro dos Espíritos ao livro Religião dos Espíritos com essas ideias sobre mediunidade. E aí vejamos por quê. Olha o que o Kardec pergunta aos benfeitores espirituais. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E eles respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E é exatamente nessa toada que a gente percebe assim, o que isso tem a ver com mediunidade? Tudo! Tudo! Abolir o materialismo passa por provar a existência do mundo espiritual. Passa por provar que existe em nós mais do que matéria. E os fenômenos mediúnicos vêm como uma ferramenta excelente para isso, só não podem parar aí. Tem muita gente, vocês sabem, quantos escândalos envolvendo médiuns autênticos, médiuns que produzem fenômenos reais, mas que moralmente se desviam. Resolvem ganhar dinheiro com a mediunidade, resolvem abusar, abuso até sexual dos seus seguidores. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque mediunidade por mediunidade só não basta. Fenômeno por fenômeno só não basta. Então qual é a proposta? Usar o conhecimento da imortalidade, que é o que ele fala ali. Vem destruir o materialismo. Como? Mostrando a realidade da vida espiritual. Apresentando essa grande chaga da sociedade. Porque assim, o materialismo mata, e essa frase é do próprio Kardec lá na Revista Espírita. Porque ele faz as pessoas mais egoístas. Ele recrudesce o egoísmo. Porque já que eu vou só ter essa vida, pensam os materialistas,
Deixa eu aproveitar ao máximo que eu puder, mesmo que isso signifique passar a perna nos outros, mesmo que signifique fazer mal para os outros. Então, o materialismo é, como ele diz ali no primeiro slide, a chaga gigante da sociedade. E aí ele vai fazendo com que a gente compreenda onde estão os nossos verdadeiros interesses. E aí vem essa questão. O corpo nós temos, o ser espiritual nós somos. Trabalhar para satisfazer o corpo apenas, esquecendo dos interesses do ser espiritual, não é uma atitude muito inteligente. Então esse é o primeiro passo de mostrar a realidade espiritual, através do fenômeno, claro, né? Através do raciocínio também. E aí os espíritos prosseguem, chamando a atenção, deixando a vida futura de estar velada, de ser uma dúvida, será que é mesmo? Será que existe mesmo? Porque muitas vezes dizem, ninguém voltou para dizer como é que é. Tem gente que até se agarra na Bíblia para dizer, não, os mortos não voltam para falar. Voltam. Olha lá Jesus conversando com Moisés, gente. Olha lá Samuel produzindo o fenômeno através da pitonisa de Endor. Está no Velho Testamento. Então os mortos voltam para dar comunicação, sim, está até na Bíblia. A gente é que não quer ver. A gente é que muitas vezes fecha os olhos para isso. Ou os materialistas fecham os olhos para isso, né? Então quando ele fala ali, tirando a dúvida a respeito da imortalidade, o ser, nós, começamos a pensar melhor. E aí vem um outro fator, né? A gente vai usar a vida atual para preparar o nosso futuro. É claro que isso aparece muito melhor lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai estudar a questão das penas e gozos futuros. Mas aqui já fica claro, na questão do Livro dos Espíritos, que entendendo melhor que nós não vamos morrer e que essa vida é só um pedaço da nossa existência, nós vamos usar esse pedaço de existência para fazer o próximo pedaço melhor, para fazer a próxima etapa melhor. E ainda tem outro. Essa é ótima. Já que nós somos imortais e já que, em decorrência disso, se percebe a reencarnação como um corolário dessa lei da imortalidade, né, também o Espiritismo nos ensina a abolir preconceitos. Essa história de que tem racismo no Espiritismo é pura balela, é falta de interpretação de texto. Tem gente que não sabe interpretar texto ou fica agarrado só numa frase, dita numa temporalidade em que aquilo ali tinha uma outra conotação e que a gente às vezes fica aqui querendo procurar pelo em ovo. Então tá ali claro, abolindo os preconceitos de seita, de casta, de cor, todos sociais, o Espiritismo ensina a grande solidariedade que deve unir todos nós. É nesse gancho que o Emmanuel vai falar então sobre mediunidade. Por que mediunidade, Maurício? Por que mediunidade, Emmanuel? Porque mediunidade é a ferramenta, é a janela que se abre para que nós aqui do plano material, eu que sou espírita há muito tempo, você que é espírita, você que não é e passou por aqui, para que a gente possa perceber o mundo espiritual. Essa é a primeira etapa. Então abre-se uma janela que mostra para nós a realidade do mundo espiritual. Não é uma porta não, porque porta a gente passa, né? Janela a gente vê através dela. Mas a mediunidade, fenômeno, pode até convencer, mas ele não converte, como diz o Jorge Alahá. E aí vem a frase do Emmanuel, que é lapidar aqui nesse momento. No campo da mediunidade, não ouvides, não esqueça, que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Poxa, Maurício, que frase curtinha! Mas é uma frase que tem muito. Médium, não adianta ter mediunidade retumbante, produzir fenômeno, materializar espírita e dar péssimos exemplos. Nós somos bandeiras vivas, nós somos livros vivos, onde a doutrina que a gente diz abraçar pode ser lida por pessoas que nunca terão acesso a um livro como esse. E no nosso comportamento elas vão pensar assim, é isso que o Espiritismo faz com as pessoas, é isso que o Espiritismo faz, então deve ser uma doutrina boa. Deu equilíbrio, deu paz, deu tranquilidade a essa pessoa que está passando por um momento tão aflitivo, eu quero isso para mim também. E a mediunidade, ela é um compromisso a mais. Além de o conhecimento espírita nos fazer responsáveis por viver esses ensinamentos, a mediunidade como uma ferramenta que desvenda o mundo espiritual para materialistas e para espiritualistas, ela acarreta então a necessidade de um dever retamente cumprido. E aí o Emmanuel vai elencar vários fenômenos que os médiuns podem produzir que são ineficazes para combater o materialismo se o nosso comportamento não estiver associado ao dever retamente cumprido. Olha só,
deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos da esfera extrafísica, os médiuns videntes, né? Mas, se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas a converterem-te as horas em pasto do vampirismo. E é muito isso, né? As pessoas que têm clarividência, veem o mundo espiritual, elas veem tudo, tá? Vê o lado bom e vê o lado ruim. Não se iluda você, meu amigo, minha amiga, que se desenvolver mediunidade vai ser só anjinho voando de nuvem em nuvem. Não vai. Mas, muitas vezes, a gente tem essa percepção das partes boas. Mas se isso ficar só no deslumbramento, e mais, se a gente não enxergar ali que as minhas obrigações eu tenho que cumprir, porque de vez em quando tem gente que quer viver de mediunidade, né? Não. A mediunidade nós vamos dedicar o tempo disponível. Para viver materialmente, nós vamos trabalhar, nos sustentar a nossa família. E vamos atender a todas essas obrigações ali, ó, sociais, materiais, pagar as nossas contas em dia, honestamente. Porque, do contrário, essa percepção do mundo espiritual, logo, a gente vai começar a ver assim, não paga esse boleto, não. Né? Olha só, eu estou aqui, ó, não paguei nada e estou aqui vivendo de boa, se disfarçando às vezes até. Então, é um jeito de cair nas malhas da obsessão. Mas o Emmanuel continua. Agora para a clareaudiência. Escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo é aquela armadilha com buraco para o pessoal cair, de perturbações aviltantes. Então é bem isso. A mediunidade, às vezes, ela encanta os médiuns, mas ela não produz sozinha, só o fenômeno, essa adesão ao compromisso. Tá? Ou como ele diz ali, né? Se não estivermos atentos aos atos e ordenações da consciência, tua consciência está tranquila? Está fazendo tudo certinho? Porque eu vou lá na reunião mediúnica, vou receber os irmãozinhos, fazer a caridade, eles vão ser esclarecidos, ou então eu vou receber cartas consoladoras que vão fazer mães e pais ficarem confortados, e a gente sai dali, atola o pé na jaca e faz um monte de bobagem e age desonestamente? Não. Isso vai atrair espíritos negativos que vão, ó, ficar sussurrando aos nossos ouvidos, aqueles que são clareaudientes, coisas negativas. E vem Emmanuel, então, com outras informações. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhes-á as palavras, ó o médium psicofônico aí, a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes, a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. E aqui, dos dois planos da vida, tá, gente? Mas olha só, ter psicofonia, transmitir mensagem, dar mensagem, encantar as pessoas, legalzinho. Mas se a gente não fica atento para ser exemplo, para ser modelo, para viver o que propaga, para viver o que transmite, logo, naqueles que têm fenômenos muito intensos, vai surgir do mundo material um monte de bajuladores, um séquito de fãs querendo mais fenômenos e mais fenômenos e mais fenômenos. Tem gente que é assim. Eu fico arrepiado, no perispírito inclusive, quando eu vejo os tais palestrantes médiums, né? Ou médium palestrante, como é que queira. Aqueles que dão chilique mediúnico da tribuna. Não é um médium que trabalha na reunião mediúnica e que também faz palestra que não está mediunizado. É aquela pessoa que às vezes não estudou a fundo o conteúdo e resolve dar uma comunicação mediúnica lá para poder dar um encantamento na fala que tem. Isso não deve ser rotina, isso não pode ser rotina. Mas eu vejo muitas vezes esses palestrantes médios ou médios palestrantes cheios de bajuladores. Ai, olha só, fulano espera que no final da palestra vai vir a mensagem do guia, vai vir a mensagem da minha mãe, e ficam esperando o fenômeno. Às vezes até na conversa pessoal, depois no cafezinho. E aí, tem mais algum espírito querendo dizer alguma coisa para mim? Um bando de seguidores encarnados. E lógico, como a mediunidade não está sendo usada de forma séria, como não está sendo exemplo para o trabalho mediúnico,
vêm também aqueles que vão fazer a obsessão do mundo espiritual. Então, de encarnados e desencarnados, nós vamos encontrar sujeitos à vibração de criaturas retardadas, delinquentes às vezes, né? Porque só querem se beneficiar, só querem se favorecer daquilo que a gente produz em termos de mediunidade. Daí a importância da questão 799. Estou usando a minha mediunidade para combater o materialismo e apresentar para as criaturas a ideia de imortalidade como ferramenta de progresso? Ou estou só usando a mediunidade para aparecer? E os psicógrafos? Gente, tem gente que adora essa ideia de vou escrever livro, vou publicar livro, e aí não consegue receber livro nas fileiras do espiritismo, vai receber livro de outro teor, vai misturando, né, espiritismo com banda, com hinduísmo, com mais não sei o que, no final das contas não é uma doutrina nenhuma em si. É só uma salada de textos, uma salada de ideias, muitas vezes de espíritos mistificadores, a gente tem que ter um cuidado danado com isso, que ficam ali tentando nos enganar. Então, aos psicógrafos, Emmanuel diz o seguinte: psicografarás páginas brilhantes, nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se os teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Mas não é? Quantos se acham médium principal, médium muito importante, e aí não faz mais nada no centro espírita? Aliás, ainda esta semana eu estava assistindo uma live em que um dos nossos colegas apresentadores fez uma reflexão muito interessante. Tem muito palestrante popstar da tribuna, desse que é chamado para participar em tudo que é congresso, que é incensado pelo público espírita, e que nem se liga mais a um centro espírita. Ele está se achando tão importante, ela está se achando tão importante de participar de todos os congressos, que para de trabalhar na sua casinha lá com 10 pessoas, com 8 pessoas, que para de ter a conversa na evangelização. Eu sou palestrante, vou falar na evangelização de jeito nenhum. Gastar o meu tempo, o meu talento com crianças. Gente, a evangelização é a grande vacina. O nosso maior investimento tinha que ser a evangelização. Então, muitas vezes, os psicógrafos, né, eles ficam ali, ó, só sendo adulados, insensatos, porque eles transmitem livros, porque eles recebem livros. Aí você vai ver aquele romance xarope, aquele texto repetidíssimo que provavelmente foi colhido aqui do Emmanuel, foi colhido de alguma parte de outro espírito nobre, que está só sendo imitado ali. Quantos e quantos plágios têm aparecido aí no mundo da psicografia, ou livro psicografado que não é espírita mesmo, né? Tem livro espírita que não é psicografado, e tem livro psicografado que não tem nada de espírita. Então é bom a gente estar atento a isso, sobre o que a gente quer consumir em termos de literatura. Tá? Mas fica esse alerta do Emmanuel aí. E mais, ele diz assim, sobre revelações. Ai, de vez em quando tem gente que gosta de médium que faz revelações, né? Sobre chamadas revelações. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. É aí que fica. Médium que não estuda constantemente, médium que não se estuda constantemente, pode até começar no início lá a produzir fenômenos muito retumbantes, mas depois cai no lugar comum, pode cair na mistificação, porque não vai garantir que vai receber os fenômenos sempre, e as pessoas estão ali querendo fenômenos sempre. As pessoas que nos observam, que estão em volta de nós, podem não querer usar do recurso da mediunidade para crescer, mas só para se entreter, como era lá na época das mesas girantes, na época da codificação. Então a gente tem que estar bastante atento a isso, tem que estar bastante cuidadoso com isso. E o Emmanuel vai fechar, chamando a gente à responsabilidade na mediunidade. Mediunidade sem trabalho, mediunidade sem dever, mediunidade sem exemplo, não vai servir para nada. Olha só. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico, encerrado nas tuas mãos, deve ser tela digna, em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto das tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxadas, desenhadas, pelos artistas do escárnio, que se valem da fantasia
a detrimento da luz. Então, não vamos emprestar à mediunidade o descompromisso. É manter o cuidado mesmo. E aí eu acho muito interessante esse paralelo que o Emmanuel faz. Bem cuidada, cumprindo o dever, servindo ao propósito de eliminar a ideia materialista, mas com exemplos, a mediunidade vai ser uma tela bela, onde os mensageiros da espiritualidade maior vão pintar obras-primas. Mas, se a gente caminhar ali pelo caminho da vaidade, do orgulho, da falta de compromisso, da indisciplina, a mesma mediunidade vai aparecer só como um pano roto, onde espíritos muito debochados, muito atrasados, vão ali pintar garatujas, né? Coisas mais hediondas, em que a gente vai acabar trabalhando pela treva em vez de cooperar pela luz. Então vale muito a pena. Fica um texto, um vídeo da playlist Religião dos Espíritos chamando a atenção dos médiuns, lá da playlist Seara dos Médiuns, da playlist Mediunidade em Foco, porque a gente tem que estar muito atento a isso. Não é só produzir fenômenos, não é, gente? Tem que ter o fenômeno, mas tem que ter o exemplo, tem que ter a vivência. E aí você, meu amigo, minha amiga, você que é médium ostensivo também, você realmente vivencia a doutrina que se propõe seguir quando vai lá para a reunião mediúnica receber espíritos, fora do centro espírita? E você que não é médium ostensivo, que é curioso, que está querendo estudar sobre mediunidade, você já pensou que não deve virar fã de médium? Bajulador de palestrante médium, porque essas pessoas não fazem a gente estudar, não ajudam a gente a aprender? É muito importante isso. E aí, refletindo sobre isso, a gente se despede de vocês aqui pedindo, como sempre, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se puder acionar o sininho para receber notificações dos vídeos que são publicados, faça isso. Se gostou, deixa um like agora. Se não gostou, pode descer o sarrafo e deixar um dislike, mas diz embaixo por que não gostou. Porque essa história do não gostei, falou bobagem e sem base nenhuma, também não adianta. E eu te peço também mais uma ajuda. Se você acha que esse vídeo vale a pena para companheiros novatos ou para companheiros e companheiras antigas que podem não estar vivendo a mediunidade com compromisso, com dever, pega o link e manda para eles, sem dizer isso, só esperando que eles reflitam. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!